Fala galera, beleza? Então é o seguinte, tá meio difícil da gente se encontrar e tal. Eu dei uma olhada nesse código e tal, tentei entender ele. Pra mim ele parece que é um código, ele é bom, mas ele parece que ele tá bem incompleto. Vou estar falando mais ou menos o que eu entendi aqui, pra ajudar vocês verem mais ou menos o que vocês entenderam. Vocês passam pra mim depois também quando nós se encontrar. É porque sexta-feira a gente vai estar encontrando com o pessoal lá para estar discutindo mais. Então a gente tá pelo menos mostrando um pouco mais do que a gente entendeu para eles e tal. Vamos estar tendo de mudar esse código. Então vamos lá. Vou começar aqui pelo empacotador aqui, falar um pouquinho dele aqui. Esse empacotador aqui, ele deriva de uma thread, né, da classe thread. Então ele vai estar com toda essa característica da thread, vai estar rodando aqui no nosso sistema como uma thread. E beleza. O número da porta aqui vai ser o número da porta do servidor, então todos os clientes vão estar se conectando nessa porta. Aqui declaração de variável normal, não precisa muito entrar em detalhes aqui. Essa parte aqui são vetores de bytes, então tem 5 variáveis que são do tipo vetor de byte. Essa parte aqui que ele declara caracteres dentro do vetor de byte é porque um caractere tem um byte só. O João cansa de falar isso, então tem como a gente declarar dessa forma. Então é só para tirar assim, a dúvida, caso você estiver, por causa disso. Então cada um desses daqui é um byte, então não vai ter diferença declarando assim. Se fosse uma string não podia fazer isso aqui, mas como são todos caracteres, pode fazer isso. Vamos lá. Essa data port aqui seria a porta do cliente, então ele vai, aqui em cima é a porta do servidor e aqui é a porta do cliente, que ele vai receber depois um pacote do cliente com os dados do cliente e vai pegar a porta do cliente para estar podendo mandar para ele também. Classe empacotador. A gente vai ter de criar uma classe ainda para estar instanciando essa classe, mas por enquanto vamos só estar falando dela um pouquinho, o que ela está fazendo aqui. Essa classe empacotador aqui, primeiro ela está criando o socket. Ela está instanciando o socket aqui pra gente, para ele estar lendo uma porta, que é a porta 4445, que nós criamos lá em cima. Ele só vai estar passando para os atributos gerais aqui, as informações que a gente passar aqui no construtor, por parâmetro, e vai estar tirando os espaços. Aqui tem um número de broadcaster, né? E tem a extensão. Então a extensão pode ser lá MP4, XML, MP3, o que for. Então isso aqui vai ser importante lá para frente. Aqui ele está instanciando uma classe do tipo File Input Stream. Isso aqui é para a gente estar podendo trabalhar com arquivos. Então lá para frente isso aqui vai ser importante. Então primeiro tem que estar instanciando essa classe aqui. Ele vai estar vendo se o arquivo existe e tal, mais ou menos coisas assim. Isso aqui seria mais pro lado do servidor, tá? Então vamos lá. Instancia uma classe do tipo arquivo. Então isso aqui é para estar criando um arquivo dentro do Java em si, para a gente estar pegando aquele arquivo. Por exemplo, no servidor lá a gente vai ter na minha opinião, no servidor ele vai ter de instanciar vários empacotadores, um para cada canal. Então cada canal tem lá, um canal está passando vídeo de receita, o outro está passando jornal, o outro está passando futebol. Então para cada canal é um arquivo diferente. Então no Java a gente vai ter de mapear esse arquivo. Então por isso essa classe arquivo, para a gente estar podendo trabalhar com ele. Aqui embaixo a gente pega o tamanho desse arquivo. Então isso aqui vai ser importante. Então o arquivo tem lá 2 MB.
Então a gente precisa saber qual é esse tamanho. Então para isso vai servir essa classe FileSize aqui. Tem uma exceção caso a gente não encontrar o arquivo. Então a gente tem uma pasta lá, mas não, a gente passou o nome do arquivo errado. Então essa exceção seria para isso. Vou estar comentando no próximo vídeo aqui um pouquinho mais sobre essa classe, e eu vou começar a estar comentando sobre essas duas classes ao mesmo tempo, que isso é importante. Então vou parar de gravar aqui. Então, gente, essa classe Unpacketizer aqui, o desempacotador, ela vai ter as mesmas características do empacotador, só que vai estar rodando do lado do cliente. Então, o que ela faz? Beleza, ela vai ter aqui o número da porta também para qual ela vai se conectar. Aqui não tem muita diferença aqui nos parâmetros, na declaração de atributo, quer dizer, quando a gente cria, quando a gente instancia uma classe do tipo desempacotador, ela já vai chamar o método run, que no caso é start, mas ele chama o método run. O que esse método run vai estar fazendo? Bem, ele instancia o socket, ele fala assim, socket, começa a ler, ele vai enviar dados ou receber dados. Então, primeiro, para isso, a gente tem que distanciar ele. Beleza. Aqui a gente vai estar passando um endereço, que é o endereço do servidor. Se for localhost, a gente vai estar tendo de colocar aqui localhost, alguma coisa assim. Ou endereço físico da rede, endereço local, na rede em si, na internet e tal, da onde está o seu servidor. Beleza. Aqui a gente vai criar um pacote de dados, um datagrama, e esse datagrama ele vai ter 4 parâmetros diferentes. Só que aqui existe uma sobrecarga de parâmetros diferentes no construtor dessa classe Datagram Package. Por quê? Quando ele tem 4 atributos, quer dizer que é para envio. Quando ele tem 2 atributos, quer dizer que é para recebimento. Então, a mesma classe, se instanciar ela com parâmetros diferentes, com número de parâmetros diferentes, ela vai fazer coisas distintas. Então, qual que é a diferença? Quando é para envio, a gente vai ter de mandar também qual que é o endereço que a gente está enviando e qual que é o número da porta para qual a gente vai enviar. Já para recebimento, a gente não precisa disso, entendeu? A gente não precisa falar qual que é o endereço que a gente vai estar ouvindo, ou qual que é o endereço, qual que é a porta que a gente vai estar ouvindo do servidor e tal. Não precisa disso. Então, mais ou menos isso. Mas o que é esse Datagram Package aqui? Ele é um datagrama. É um pacote dividido em 2 partes diferentes. Ela tem o cabeçalho, o header, que a gente vai estar utilizando ele depois, e os dados, no nosso caso os vídeos, ou os dados mesmo XML. Então ele divide mais ou menos assim. Ele cria essa variável desse tipo, ele envia esse pacote. Esse pacote ele vai ter um buffer e o tamanho desse buffer. Esse buffer a gente instancia ele aqui em cima. Ele tem um padrão que é o tamanho de 256. Tem que ter 256 bytes lá dentro. E ele passa o tamanho dele também, que no caso vai ser 256. Isso aqui vai ser um padrão. Não tem muita diferença aqui no nosso caso, vai ser só um padrão para envio, para eles se comunicar. A partir do momento que ele entra, ele começa a esperar receber alguma coisa, ele entra em estado de espera. Então aqui ele para e fica pausado nessa parte aqui. Não vai fazer mais nada, ele só vai esperar acontecer alguma coisa. Então vamos lá no empacotador, porque agora entra ele em ação.
Classe empacotador, a gente já tinha falado um pouquinho dela antes, mas vamos para a parte run dela. No run, a gente vai estar criando um data packet com 2 parâmetros só, quer dizer que a gente vai estar utilizando ele para receber um pacote. Então a gente não precisa criar o socket aqui, porque ele foi criado aqui em cima, e a gente passou o número da porta para ele ser um servidor em si, né? Para todos cliente que se quiser conectar com ele, se conectar nessa porta. Então aqui a gente já começa pelo data packet. Então ele entra em estado de espera. No caso aqui no empacotador, a gente mandou um pacote para ele com algumas informações. Essas informações, no caso, vão ser fúteis no começo. Só que a gente precisa de informações diferentes. Que informações são essas? Ele recebe esse pacote e ele vai estar vendo qual que é o endereço de quem mandou esse pacote. Isso vai ser muito importante. E qual que é a porta de quem mandou esse pacote. Então o pacote, no caso, ele vai estar vazio, não vai ter nada importante em primeira instância, não vai ter nada importante. Então o que é importante mesmo é ele mandar esse pacote, o servidor saber quem é ele, qual que é o endereço, qual que é a porta dele. Então a partir do momento que ele recebeu esse pacote, ele vai começar a criar um cabeçalho. Esse cabeçalho, por padrão, pelo que eu entendi aqui, ele tem 13 caracteres. Tem 13 espaços ali no vetor de bytes. Entendeu? Então, para cada espaço desse, a gente vai estar fazendo uma coisa nesse vetor header. Aqui, gente, vai estar pegando o número de broadcaster. Para cada posição desse número de broadcaster, esse broadcaster aqui ele é uma string, né? Então eu não posso colocar uma string dentro de um vetor de bytes. É totalmente diferente. Então, só que uma string ela é feita de quê? Caracteres, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar cada caractere da string e transformar ele em byte e colocar numa posição qualquer do vetor de bytes. Então, recapitulando, a gente pega uma string da primeira posição até a última posição, que é o tamanho da string em si, e faz o que? Para cada caractere da string, a gente vai pegar, transformar ele em byte e vai colocar ele no vetor de bytes. Beleza? Primeiro a gente vai colocar o número do broadcaster. Então lá, o número, vamos supor que ele tem de 0 a 8 ou de 0 a 9, mais ou menos. Acho que esse seria o máximo. Caracteres. Então ele coloca nesse vetor header. Depois ele coloca um espaço. Então ele está colocando o espaço aqui diretamente, porque o espaço ele já é um caractere. Ele está mandando como um caractere. Então vai ter lá um número de broadcast e um espaço depois. Esse espaço vai ser muito importante na parte do desempacotador. Depois ele coloca a extensão na frente. Então ele vai colocar lá o número do broadcast, colocar um espaço. Depois ele vai fazer a mesma coisa com a extensão. Vai pegar caractere por caractere da string extensão, vai transformar em byte e vai colocar no vetor header. Então vai ficar lá, broadcaster, espaço, extensão, espaço. Beleza. Isso tudo dentro de um vetor de bytes header. E aqui ele vai estar passando esse vetor de bytes para um data packet. Esse data packet, o qual tem 4 parâmetros. Lembra que lá em cima a gente pegamos o número do cliente que mandou, a porta do cliente, é porque a gente precisa mandar para ele. Então aqui a gente vai estar mandando esse pacote para o cliente. E ele já está com o cabeçalho pronto. Ele vai lá e manda para o cliente.
E ele escreve na tela que já mandou o cabeçalho. Ah, isso é importante? Por quê? Porque ele é UDP, ele não precisa saber, ele não é um TCP/IP, ele não precisa saber se o pacote chegou. Então ele manda e a parte dele está feita. Aqui tem uma exceção para caso ele não conseguir estar fazendo alguma dessas coisas aqui. E depois ele já entra no while, que é, enquanto continuar mandando, ele vai fazer alguma coisa. Se o while eu vou deixar para frente, vou estar indo lá no desempacotador, vou estar travando aqui onde que ele está, onde a gente parou. Vou estar voltando aqui. Ele parou aqui, ele estava recebendo, esperando receber um pacote de dados. Continuar a partir daqui. Bem, o que ele faz agora no desempacotador aqui? Ele estava esperando receber um pacote com os dados do cabeçalho. Então aqui ele recebe esse pacote. O que ele vai fazer com esse pacote? Ele vai estar... Lembra que ele está em vetor de bytes, né? Não tem como a gente trabalhar com vetor de bytes. Até dá, mas é humanamente difícil da gente fazer isso. Então a gente trabalha melhor com o quê? Com palavras. Então vamos transformar ele em uma string de volta. Então como a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma nova string, pegar os dados do pacote. Os dados do pacote no caso são todo o cabeçalho, da primeira posição até a última. Beleza. Aqui ele só mostra qual que é o pacote da vez. Então, qual que é o ID do pacote? O primeiro pacote vai ser o pacote 0, o segundo pacote vai ser o pacote 1. Então, mais ou menos isso. Não foge disso. Aqui, o que ele vai fazer? Lembra daquele padrão de 13 caracteres? Então, esse aqui é um padrão do nosso protocolo. Então, ele só vai entender que é cabeçalho se ele for menor ou igual a 13 caracteres. Então, se for maior que isso, ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar em qual caso também. No caso de a string ser CRC. Porque se for CRC, é um padrão que a gente criou lá em cima, aqui, que vai ser quando a gente terminar a transferência. Então, mandou todos os pacotes já, então ele vai mandar uma string falando CRC. Então essa string vai falar, nossa, acabou a transferência, não precisa continuar mais. Beleza. Então a gente está dentro desse caso aqui. Nosso cabeçalho é menor ou igual a 13 e não é SRC. Então vamos ver o que ele faz. Ele vai estar pegando a string e vai estar identificando aonde está o espaço. Então lembra daquele espaço que a gente criamos no header lá, nós colocamos um espaço depois? Nós colocamos 2 espaços, né? Então ele vai procurar o primeiro espaço que ele achar. Primeiro espaço a partir da onde? A partir do i. O i aqui nós definimos como 0. Então a partir da primeira posição da string, aonde está o espaço? Então ele vai encontrar esse espaço e vai atribuir o valor dele a j. O valor dessa posição a j. Então, vamos supor que o espaço está na posição 8 da string. Então j vai valer 8. Mais ou menos isso. Aqui ele vai criar uma nova string chamada número de broadcaster. E ele vai criar uma pequena string, uma substring, né? Da string principal aqui, que é o que a gente recebemos, né? Nós vamos criar uma outra string a partir dela. Essa string, ela vai ser o que? Da primeira posição da string principal até o j, que nós criamos aqui, até o espaço, é o que? É o número de broadcast. Então, da primeira posição até o espaço é uma coisa. Então, e do espaço até o outro espaço é outra coisa. Então ele vai
dividir aqui para nós o que é o número de broadcaster e o que é a extensão. Essa parte ele só está fazendo isso. E aí ele vai setar o cabeçalho como true. Então ele vai falar para nós essa aplicação que a gente já pegamos o cabeçalho que a gente precisava. A partir daqui, essa parte toda aqui para baixo, ele vai estar trabalhando com arquivos. Então vou deixar um pouquinho para falar daqui a pouco. Bem, gente, vamos voltar aqui. O que a gente fez até agora? Mais ou menos o programa ficou assim. O cliente ele manda as informações dele para o servidor, as informações de qual que é o IP dele, qual que é a porta que ele vai estar querendo se comunicar com o servidor. Não tem nada mais importante nessa informação inicial. E a gente pode alterar para ser o canal que ele vai querer assistir, qual que é o número dele, coisas assim. Ele manda essas informações para o servidor. E o que o servidor faz? O servidor ele tem lá, quando a gente instancia a classe servidor, a gente manda o número de broadcast e a extensão do arquivo que a gente vai estar querendo naquele empacotador da vez. Então aquele empacotador da vez, por exemplo, igual eu tinha falado, vai ter vários canais, cada canal vai ter um empacotador diferente. Então aquele empacotador ele vai ter um número de broadcast dele, ele vai ter uma extensão também. Então e o servidor tem essas strings guardadas nele lá. Só que nós precisamos mandar essas strings para o cliente e o cliente saber ler essas informações dessas strings. Então o que ele faz? Ele vai estar pegando o número de broadcast, essa string aqui, caractere por caractere, transformando em byte e colocando nesse pacote header aqui. Então ele vai transformar caractere por caractere do número de broadcaster num byte e vai colocar nesse header aqui. Então primeiro ele coloca o número de broadcast, depois ele coloca um espaço na frente, depois ele faz a mesma coisa que a extensão, pega caractere por caractere, transforma em byte e coloca nesse header aqui. Então, e depois ele coloca um espaço. Então vai ficar o número do broadcast, um espaço, a extensão e outro espaço. Isso aqui tudo convertido em byte. Beleza? Aí ele vai pegar esse cabeçalho, que já está montado, e vai mandar para o cliente. O cliente, por sua vez, o que ele vai fazer? Ele tem um pacote de bytes lá. Esse pacote lá está daquela forma, anterior lá. Ele vai estar com o número de broadcast, o espaço, a extensão e outro espaço, só que tudo em byte, né? Então ele vai pegar e vai converter numa string. Uma string, essa string com tudo misturado. Daquela forma lá. Para que serve os espaços? Para ele saber o que é o número do broadcast e o que é a extensão ali dentro daquela string misturado. Então ele vai pegar, vai separar em duas outras strings, uma do começo até o primeiro espaço e a outra a partir do primeiro espaço até o outro espaço. Então ele separa uma string só com o número do broadcast e a outra só com a extensão. Beleza, é isso. Então a gente já trabalhamos aqui com esse cabeçalho. A partir disso, depois que ele leu o cabeçalho, dividiu em duas novas strings, uma só com o número de broadcast, a outra só com a extensão, a gente vai trabalhar com essa extensão. A gente vai utilizar essa extensão aqui, que a gente separou, no cliente. Então o que vai fazer? Primeiro ele vai chamar essa função getPath to write object. O que isso aqui faz? Ele pega qual que é o caminho que a gente vai criar um objeto. Então nessa função aqui está falando que é na pasta /channels. Então o que a gente vai estar utilizando? Aqui a gente vai receber a pasta /channels. Então ele vai
criar um novo arquivo nessa pasta e vai ver se essa pasta já existe. Se já existir essa pasta, o que vai acontecer? Ele vai fazer, se já existir, não vai fazer nada, ele vai só pular esse if aqui. Mas se não existir, aqui tem um não, né? Então, se não existir, ele vai criar as coisas dentro dessa pasta, que vai ser uma pasta dentro dela áudio, a outra data, a outra vídeo e a outra image. Então, ele vai criar essas pastas dentro dessa pasta. Para quê? Ele vai comparar essa extensão aqui e ver o que é essa extensão. Então, primeiro ele joga tudo para minúsculo, para letras minúsculas, e ele compara. Se for JPEG, GIF ou PNG, quer dizer que é uma imagem. Então, ele vai criar um arquivo na pasta imagens. Entendeu? Primeiro ele diz que o caminho para criar o objeto é aquele channels mais imagem. E depois aqui é o nome do objeto. Então sempre vai ter, quando for imagem vai ter essa palavra imagem, mais, aí aqui ele vai ver qual que é o número do objeto. Então, se for a primeira imagem, vai ser imagem 1. Se for a segunda imagem, imagem 2. Essa função só faz isso. Está instanciada lá em cima. Ponto e a extensão. Então, por exemplo, vamos supor que é a primeira imagem. Então vai ficar lá, imagem 1 ponto JPEG, por exemplo. Imagem 2.png, imagem 3.jpg de novo, imagem 4.gif. Se for imagem, ele vai colocar na pasta imagem e o nome da imagem vai ser imagem, o número e a extensão, ponto, extensão. Ah, mas e se for um áudio? Aí vai ser a mesma coisa, ele vai ver se é MP3, se é Wave ou se é AU e vai colocar na pasta áudio, o nome do arquivo vai ser áudio 1.mp3, por exemplo. Mesma coisa com vídeos, AVI, MPG, MPEG, MP4, vai colocar na pasta vídeo, mesma coisa. Vai vídeo 1.mp4, vídeo 2.avi, coisa assim. Aqui também tem um jar, não sei porque tem esses jar aqui, mas tem. Então, caso tiver jar ou classe, ele vai estar entrando nesse if aqui. Então vai ser app1 ponto a extensão, app1.jar, app2.class, alguma coisa assim. E isso aqui vai estar na pasta geral do arquivo, então é só o bar. E aqui os dados, se for dado XML, vai estar entrando nesse if aqui. Da mesma forma, data1.xml, data2.txt, coisa assim. Depois que ele criou, que ele definiu aonde que a gente vai estar criando esse arquivo de imagem, de vídeo, de áudio no computador do cliente, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar fazendo esse caminho ser tudo minúsculo. Então, não sei se era obrigatório ter isso aqui, mas aqui no caso é obrigatório, então ele passa tudo para minúscula. Depois ele pega o nome do objeto e manda para minúsculos também. E aqui a gente vai estar criando uma classe de File Output Stream. Então a gente vai estar trabalhando com saídas de arquivo. Então a gente vai estar criando um arquivo. Então para isso a gente vai estar pegando o caminho e o nome do objeto. Então não tem como a gente estar trabalhando com isso sem ter o caminho e o nome do objeto. Nós vamos estar colocando
nessa variável string. Dessa variável a gente vai estar passando ela para outra variável, data output string. Então esse aqui vai ser um writer, ele vai estar criando na memória em si esse arquivo. Por quê? Da mesma forma que no packager aqui, no empacotador aqui, a gente utiliza file input stream para trabalhando com entrada de arquivo e tal. Aqui a gente vai estar utilizando com saídas de arquivo. Então essa aqui é uma classe mestra que permite a gente trabalhar com arquivos. E ela só permite a gente trabalhar com arquivo. E aqui a gente vai estar criando um arquivo em si. Mais ou menos isso. Então, no geral vai ser mais ou menos isso. Ele vai pegar a extensão. Se for JPEG, GIF ou PNG, ele vai mandar para pasta imagens. Se for MP4, MPEG ou AVI, vai mandar para pasta vídeos. Se for XML, TXT ou alguma outra coisa lá que você especificar, vai mandar para pasta data. Se for class ou jar, vai mandar para pasta app. Na verdade vai deixar na mesma pasta, só que o nome vai ser app. E caso for MP3 ou Wave, vai ser áudio, na pasta áudio. E os nomes vão ser daquele jeito, tipo vídeo 1.mp4, tipo áudio 44.wave, data 2.xml, sei lá, classe 1.class e outras coisas nesse sentido. Então vai ser mais ou menos isso. Espero, caso ficou alguma dúvida, acho que isso esclareceu. Então, uma das partes mais importantes que eu acredito que tem aqui é essa parte aqui, a partir daqui. Esse while aqui é onde ele vai estar mandando o vídeo propriamente dito, o arquivo de dados propriamente dito. Então essa parte aqui é bem importante. Vamos lá. Dentro desse while aqui, no começo lá nós já falamos que o buffer está vazio, só que ele vai estar dentro do while. Então toda vez que esse while voltar para o começo, ele vai zerar o buffer de novo. E o data content a mesma coisa. Então isso aqui é para isso. Parece uma redundância. No início, na primeira vez que ele iniciar, vai ser uma redundância. Ele vai fazer isso aqui de novo. Ah, já está vazio, para que fazer de novo? Primeira vez vai fazer de novo. Mas a partir da segunda vez que rodar esse while, já vai ter coisa no buffer que vai precisar ser eliminado. A mesma coisa do data content. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um data packet com 2 parâmetros para recebimento. E ele vai ficar esperando receber. Ele vai receber lá uma resposta no packetizer lá. E o que ele vai fazer? Ele vai, se string for igual a nula, quer dizer que a gente não está trabalhando com arquivo. Então ele mostra qual que é a data que a gente não encontramos arquivo e tal e manda. Caso contrário, ele vai chamar essa função getNextDataGrammaPacket. Essa aqui eu acredito que seja a função mais importante do programa. Vamos subir nela lá. Ah não, ela é para baixo aqui. Essa função getNextDataGrammaPacket, ela trabalha, retorna um vetor de bytes. Esse vetor de bytes a gente vai retornar lá embaixo, vai ser o dados para mandar, data to send. Vamos lá. Primeira coisa, nós criamos essa variável, data to send, e criamos duas outras variáveis, packet size e result. Esse packet size aqui é o tamanho do pacote que você vai mandar. Então, se vamos supor lá que o arquivo tem 1 mega, a gente vai mandar 1 mega de uma vez? Não, a gente vai mandar pouquinho por pouquinho, pedacinho por pedacinho. Esse pedacinho que a gente vai mandar toda vez vai ser esse packet size. Ele vai começar com 0,
porque a gente não informou ainda para ele quanto vai ser. Aqui ele vai verificar, vai pegar o tamanho do arquivo, vamos supor 1 mega, e vai subtrair dos bytes já enviados. Vamos supor, os bytes já enviados começam com 0 lá em cima, e porque a gente não mandou nada ainda. Então 1 mega menos 0 vai dar 1 mega. É maior ou igual a 256? É. Então quer dizer que o packet size vai ser 256. Quer dizer que o máximo que a gente vai poder mandar por vez vai ser 256. Se for maior ou igual, ele manda 256. Se for menor, ele vai mandar o quê? Vai mandar tudo. O máximo é 256, a gente tem que se preocupar com o máximo. Se for menos, vamos supor 13, ele vai mandar os 13, que é o tamanho menos os bytes já enviados. Por exemplo, o tamanho é 1 mega. Por exemplo, vamos supor aqui 1024. Ele já mandou 1000, faltam 24. Então ele vai mandar quanto? 1024 menos 1000, ele vai mandar 24. Então o packet size vai ser 24. Data to send aqui, eu vou instanciar essa variável agora. Aqui nós só declaramos, aqui a gente instancia ela. Qual que vai ser o tamanho dela? O tamanho dos dados que a gente vai mandar vai ser o tamanho desse packet size. Se o packet size for 256, o tamanho aqui vai ser 256. Se for 40, aqui vai ser 40. Beleza, aqui os dados a ser enviados. Esse result aqui é uma variável para ver se tem alguma coisa nesse pacote. Vamos supor que a gente criou um pacote que não tenha nada, então vai ter um erro. Então a gente vai estar lendo esse pacote da primeira posição até a última e vai estar vendo se ali dentro tem alguma coisa. Se essa coisa for um -1, quer dizer que já terminou a transferência. Então ele sempre vai ter alguma coisa ali. Só que se essa informação for -1, ele vai armazenar nessa variável result e vai dar um erro aqui embaixo. Mas não é o caso agora. Então a primeira vez que a gente estiver mandando o arquivo tem lá 10.000 de tamanho. Então é a primeira vez. Ele vai mandar o que? 256, porque ele não pode mandar tudo de uma vez. Então ele vai criar a variável data to send com 256. Aqui não vai dar -1. Então não vai entrar nesse if, não vai entrar nesse outro if aqui, porque esse if aqui é para caso já tiver mandado todo o arquivo. Então o que ele vai fazer? Vai fazer os bytes enviados, vai ser os dados a ser enviados, o tamanho desses dados a ser enviados. Então sempre que a gente enviar 256, aqui começa com 0. Então 0 mais 256, 256. Aí volta lá no começo. Aí ele vai retornar esse 256. Isso aqui é uma função. Então aqui embaixo ele retorna esse 256. Ele vai retornar para onde? Vai retornar para cá. Então esse data content aqui, ele vai ficar com o tamanho do pacote que a gente vai enviar. Então se o pacote que a gente vai enviar tiver 256, esse data content aqui vai ter 256. Nós vamos estar criando uma nova variável. Essa nova variável vai ter o tamanho do data content. Isso aqui é só uma redundância, pelo que eu entendi. Só uma redundância aqui. Então ele vai criar um novo byte com o tamanho do data content e com os dados do data content. É tipo um aux, uma variável auxiliar aqui. E ele vai estar mandando essa variável auxiliar num data packet com 4 atributos para envio. Ele vai estar enviando essa parte do vídeo, essa parte dos dados. Então ele manda 256 bytes. E na próxima vez, se tiver mais que 256, ele vai mandar 256. Se tiver menos, ele vai mandar tudo.
Acho que deu para entender mais ou menos. Essa parte aqui, essas duas funçõezinhas, essas duas partes do código, quer dizer, elas são, acredito eu, as partes importantes, porque vai ser onde a gente vai ter de estar mexendo para frente, para estar mandando um pouco de dados, um pouco de vídeo, que aqui ele manda pedacinho por pedacinho já, mas ele manda um vídeo pedacinho por pedacinho dele. A gente vai ter de utilizar, eu acho, 2 empacotador, cada um ali, um manda 256, aí o outro manda 256, aí tem que esperar um mandar pro outro mandar, coisa assim. Acho que deu para entender, mais ou menos isso. O resto é tratamento de erro, então é o que eu falo. Eu acredito que essa função tá meio... Não, na verdade essas funções elas estão incompletas porque ele recebe do cliente, depois ele manda o cabeçalho, aí depois ele cria o arquivo lá, mas não cria nada dentro do arquivo. Então é isso que eu achei estranho, pelo que eu entendi, não cria nada dentro daquele arquivo, só cria o arquivo. E depois ele começa a receber o tamanho do arquivo, começar a receber um vídeo parte por parte, mas ele não faz nada com isso. Então ele manda esse vídeo, mas aqui no Packetizer ele está dentro desse do while aqui. Ele recebe novamente aqui, mas ele não faz nada com ele aqui para baixo. Então aqui só está tratando o cabeçalho. Então recebeu o cabeçalho e entra nesse if aqui. Só que a gente pode ver que esse if aqui, ele é tudo praticamente. Ele só não... A única coisa que não está dentro desse if é essa parte aqui. Mas essa parte aqui é só para caso ter terminado já de enviar os dados. Então não está fazendo nada com aqueles... com o vídeo que está sendo mandado, com os dados que está sendo mandado, nós vamos ter de trabalhar aí. Mais ou menos isso, gente. E o que eu quis dizer é mais ou menos isso. Olha lá, ele verifica o tamanho. Vamos deixar aqui um exemplo de 513. Se o tamanho for maior que 256, ele envia 256. Então ele envia 256. Aí ele faz aquela subtração. 513 menos 256, 257. Aí ele verifica. O tamanho agora, 257. É maior que 256 ou igual? Então envia 256. Ele envia 256. 257 menos 256 vai dar 1. Aí ele verifica o tamanho. O tamanho é maior que 256? Não. Ele é menor que 256? Então envia tudo. Então ele vai enviar 1. Essa foi a ideia mais ou menos. Acho que assim ficou mais fácil de entender.